Introdução à história da topografia. Olá! Hoje nós vamos embarcar em uma jornada fascinante para entender como a topografia e a agrimensura evoluíram ao longo dos séculos. Em uma era em que temos tecnologias de ponta como GPS e drones, pode ser difícil imaginar como tudo começou. Mas a topografia tem uma longa história, remontando a civilizações antigas. E ao longo do tempo, cada inovação foi um passo monumental que revolucionou como medimos e mapeamos o mundo. O começo no Egito e na Roma Antiga. Tudo começou no Egito Antigo, por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Os egípcios desenvolveram técnicas rudimentares para medir e demarcar terras, especialmente após as cheias do rio Nilo. Essas inundações anuais alteravam os limites das propriedades agrícolas, tornando essencial o conhecimento sobre onde estavam os limites das terras. Esse sistema de mensuração não só garantia uma distribuição justa das terras, mas também desempenhava um papel crucial na economia e na sobrevivência da civilização egípcia, que dependia fortemente da agricultura. Os romanos usavam instrumentos rudimentares para medir terras e construir monumentos. Um exemplo incrível é o groma, inventado pelos romanos. Este dispositivo simples, formado por duas hastes de madeira em ângulos de 90 graus com prumos pendurados, permitia medir ângulos retos. Com o groma, os romanos construíram pontes, aquedutos e estradas, criando uma infraestrutura que inspiraria gerações futuras. Durante o Império Romano, a topografia avançou consideravelmente. Os romanos, conhecidos por suas habilidades em engenharia, utilizaram instrumentos como o groma, que mede ângulos, e o chorobates, que mede elevações, para construir uma vasta rede de estradas e aquedutos. Esses avanços permitiram que eles planejassem com precisão, facilitando a expansão do império e promovendo a integração cultural e territorial. O compasso, um salto de precisão. Imagine mostrar a um agrimensor romano um compasso. Seria como abrir as portas para uma nova era. O compasso foi uma ferramenta revolucionária, possibilitando medições de precisão a 1 grau. Hoje, esse nível de precisão parece modesto, mas na época era uma inovação que permitiu a construção de mapas mais detalhados e medições mais confiáveis. O nível e a corrente. À medida que a necessidade de medições mais longas cresceu, surgiram novas ferramentas. A corrente de 66 pés, que substituiu cordas com nós usadas anteriormente, foi outra grande inovação. Ela padronizou as medições de distância e foi uma ferramenta essencial até o final do século XIX. Em conjunto com o compasso, a corrente permitiu medições muito mais precisas de áreas e terrenos. Na Grécia Antiga, a topografia ganhou um novo impulso. Filósofos como Euclides e Arquimedes exploraram a geometria, lançando as bases para a representação precisa de formas e espaços. Com a crescente necessidade de navegação, comércio e administração de terras, os mapas tornaram-se ferramentas valiosas. A cartografia grega evoluiu com o uso de coordenadas, permitindo que os geógrafos representassem características naturais e construídas de suas cidades, influenciando o planejamento urbano e as rotas comerciais. A revolução com o teodolito e o trânsito. A documentação das medições em mapas consolidou o conhecimento geográfico e a administração eficaz. À medida que a civilização avançava, a topografia continuou a evoluir, preparando o terreno para novas descobertas. No entanto, a Idade Média trouxe desafios, incluindo um certo estagnação no avanço da ciência. Apesar disso, a curiosidade humana por entender o mundo nunca desapareceu. Técnicas de mensuração e a criação de mapas se entrelaçaram com narrativas de viagens e exploração. Com o Renascimento, o interesse por ciência e exploração voltou com força. Mapas se tornaram mais detalhados e artisticamente elaborados, refletindo as crenças culturais da época. Exploradores como Vasco da Gama e Cristóvão Colombo partiram em busca de novas rotas, ampliando o conhecimento geográfico e contribuindo para a era das descobertas. Essa expansão gerou intercâmbios culturais e comerciais que moldaram o mundo moderno. O século XVIII trouxe inovações significativas, como o teodolito, que facilitou medições de ângulos com precisão. No século XVIII, o teodolito elevou o nível de precisão para um novo patamar.
Equipado com um telescópio e círculos graduados, o teodolito permitia medir ângulos horizontais e verticais com extrema exatidão. Este instrumento era capaz de medir ângulos em segundos de arco, uma conquista impensável na época. Durante anos, o teodolito foi a principal ferramenta de agrimensura e um divisor de águas para a topografia moderna. Essa inovação revolucionou a criação de mapas, permitindo um nível de detalhe que antes era impossível. Esses mapas foram cruciais para a urbanização durante a Revolução Industrial, moldando cidades e infraestrutura e influenciando como as sociedades se organizavam. Do teodolito ao GPS e à era digital. Agora damos um grande salto para os anos 1980, quando o GPS entrou em cena. Esta tecnologia revolucionou a agrimensura, possibilitando medições precisas de coordenadas em qualquer lugar do planeta. Nos séculos 19 e 20, a fotogrametria, que utiliza fotografias aéreas, transformou o campo da topografia. Essa técnica possibilitou a produção de mapas detalhados a partir de imagens capturadas do céu. Com o advento de tecnologias como radar e sensoriamento remoto, as técnicas de mapeamento se tornaram ainda mais avançadas, permitindo que os profissionais obtivessem dados precisos sobre a superfície da Terra. Atualmente, a topografia combina métodos tradicionais com tecnologias modernas, como GPS e Sistemas de Informação Geográfica, SIG. O uso do GPS possibilitou medições instantâneas e extremamente precisas, tornando o trabalho de topógrafos e engenheiros mais eficiente. Os SIG permitem a análise e visualização de dados geográficos, ajudando na tomada de decisões informadas. Essa evolução destaca a importância de entendermos a relação entre as pessoas e o espaço onde vivemos. Nos anos 2000, o uso de drones e scanners a laser trouxe a topografia para a era digital, permitindo a captura de dados em 3D e o mapeamento de áreas remotas com incrível precisão. A topografia não é apenas uma disciplina técnica. É uma ferramenta que conecta comunidades e ajuda a planejar um desenvolvimento sustentável. Com as mudanças climáticas e o crescimento populacional, o uso consciente da topografia é essencial para garantir um futuro sustentável para o nosso planeta. Profissionais da área estão cada vez mais focados em práticas que respeitam e preservam o meio ambiente, reconhecendo que um planejamento responsável é fundamental para a sobrevivência e bem-estar das futuras gerações. Hoje, a topografia continua a evoluir, aproveitando a revolução tecnológica para aumentar a precisão e a eficiência. Mas fica uma pergunta: será que essa produtividade crescente nos torna melhores agrimensores? A tecnologia nos dá precisão e velocidade, mas as habilidades fundamentais de um bom agrimensor, atenção aos detalhes e compreensão da terra, continuam essenciais. Afinal, a topografia não é apenas sobre medir o solo, é sobre entender o nosso lugar no mundo e garantir que, onde quer que estejamos, possamos sempre nos localizar com segurança e precisão.